Alô, alô, nação costureira, nação Rosa Canela, espero que vocês estejam bem por aí. Aqui é a Paty Rosa do Rosa Canela Ateliê e hoje eu vou apresentar para vocês o passo a passo da bolsa Bem Querer, um painel lindo que tem lá na Daniela Araújo Sintéticos. E aí vocês vão ver que é super fácil fazer essa bolsa, bem gostosinha de fazer. Tenho certeza que vocês vão arrasar aí no ateliê de vocês. Então, para começar, eu vou apresentar aqui os materiais para vocês, tá? Então, vocês vão receber lá no painel da Dani esses dois recortes aqui, tá? Então, é a frente e o verso da nossa bolsa, tá? E o fole, tá? O fole está aqui. Essa bolsa aqui, ó, o canal de zíper dela já está embutido na modelagem, tá? Então, o que torna essa bolsa ainda mais prático de você executar, de você confeccionar aí no seu ateliê, tá? Além dessa modelagem aqui que vocês vão adquirir com a Daniela Araújo Sintéticos, eu usei aqui também um estruturador que você também adquire na loja da Dani, que é o que a gente chama de espuma torneada, tá? Então aqui eu já estruturei as frentes, né, os espelhos aqui da minha peça, tá? Então ele tem aqui, ó, uma boa estruturação, uma boa espessura, tá? É compatível com a sua máquina doméstica também, mas o ideal a gente sabe que é a industrial. Mas se você tem a sua doméstica aí, usando a agulha número 18 e a linha de poliamida número 60, você consegue fazer essa bolsa tranquilamente, tá? Então além desses espelhos aqui, vamos precisar de a mesma medida do forro, tá? Aqui eu tô usando um cetim dublado, tá? Aqui é a parte dos nossos espelhos. Vamos precisar de um zíper, tá? Um cursor. Aqui eu estou utilizando o número 5, tá? Uma alça, que aqui eu já coloquei aqui os meus mosquetões, tá bom? Se vocês quiserem, deixa aqui nos comentários para mim, que eu deixo passo a passo para vocês de como eu fiz essa alça aqui toda bonitona, tá? Vamos precisar também, ó, de dois tirantes para a gente colocar ao lado do zíper, tá? Então aqui, ó, eu usei o mesmo material que eu peguei aqui da alça, tá? Você pode fazer aí com o material que você quiser, mas eu acho que fica bem bacana com a alça chique. E vamos precisar também de meia argola, tá? Então aqui eu tô usando no níquel, tá? Mas fique à vontade aí para fazer a composição que você quiser, tá? Então são duas meia argolas e dois tirantes aqui no mesmo material da alça aqui, na minha alça chique. Vamos lá, então? Então, para a gente começar a confecção da bolsa Bem Querer, a gente vai começar pelos espelhos da peça, tá? Então, aqui eu já tenho o espelho da peça já estruturado, tá? Na espuma torneada. E eu vou pegar, então, aqui o meu forro, tá? E a gente vai fazer o quê? Vai fazer um sanduíche, utilizando aqui o nosso zíper, tá? Frente do nosso zíper, ó, essa parte aqui, ó, ela vai estar de frente para a parte principal do meu painel, tá? Do meu espelho, ok? E aí eu posso prender aqui com alguns grampos, tá? Para ficar mais fácil e ele ficar bem estabilizado, bem retinho, tá bom? Então a gente estabiliza aqui, ó, deixando bem retinho, bem nivelado. Lembrando que o zíper a gente vai cortar com um pedacinho maior aqui, ó, tá vendo? Você não vai deixar exatamente na medida aqui da modelagem, deixa aqui um dedo e meio, dois dedinhos aqui de sobra, tá? E aí nós vamos pegar o nosso forro, tá? E colocar frente com frente aqui com a nossa peça, desta forma. Vem, estabiliza aqui, ó. Aproveita esses grampos aqui para deixar bem retinho. Aqui, ó. E vamos, então, passar uma costura aqui para fixar o nosso forro junto à nossa peça principal. Então, aqui eu tô utilizando o calcador convencional. Vou fazer uma costura aqui, ó, retrocesso no começo. E vamos passar, então, essa costura, ó, em todo o prolongamento aqui da nossa peça, tá? Respeitando aqui a distância de um calcador, tá? Retrocesso no final. E agora, a gente vai virar esse forro para trás, ó. Vamos ajeitar o zíper aqui nessa parte principal, assentando todo o material junto com o forro, ó, ficando bem retinho, bem ajeitado, bem assentado, tá? Passa bem a mão aqui, ó. Ele fica bem macio essa estrutura, tá? E agora a gente vai rebater a nossa costura. Pode aumentar um pouquinho o ponto, tá? A largura do ponto. Retrocesso. E você vai usando aqui, ó, a distância que você quiser, que você achar melhor. Eu tô respeitando aqui a distância do meu calcador, a largura do meu calcador, tá? Ó, ficando então, ó, dessa forma aqui a nossa costura, tá? Agora, eu vou passar uma costura em toda a volta aqui, ó, da minha peça, tá? Do meu espelho, ó, junto com o forro, tá? Feito isso, ó, o forro já todo costurado aqui ao redor em toda a minha peça, eu vou então refilar todo o excesso desse forro aqui, tá? Refilar seria cortar toda a sobra, pra gente então trabalhar o outro espelho da nossa peça.
Já refilei, então, ó, já tirei todo o excesso de forro aqui, ó, do nosso espelho, da nossa peça. Então, agora a gente vai, então, pegar o outro lado da peça, tá? O outro espelho, respeitando sempre a regrinha básica do frente com frente, tá? Então, a frente da peça aqui do outro espelho, vamos colocar de frente aqui com o nosso zíper, tá? E a gente também vai estabilizar com o prendedor, tá? Fica assim mais fácil, mais seguro, mas se você já tem segurança da costura, você já pode vir adiantar essa parte, tá? Ó, presta atenção para essas duas partes aqui, ó, estarem bem alinhadas, tá? Senão a bolsa vai ficar torta, ó, tá? Desta forma aqui, tá bom? E aí, do outro lado, o lado do forro, a gente vai, então, colocar a outra parte do nosso forro, tá? Respeitando sempre aqui, ó, aqui essa lateral, né? A mesma altura, para não faltar material, tá? Então, a gente prende aqui, ó, desta forma, deixando tudo bem retinho, bem alinhado. E agora a gente passa aqui, ó, a gente passa uma costura aqui em todo o prolongamento da peça, costurando o forro e a outra parte da nossa peça, do espelho, na extremidade aqui no todo o zíper. Bom, então agora a gente vai colocar o nosso cursor, tá? Número 5, no nosso zíper, tá? Então a primeira coisa que eu indico para vocês, se vocês não têm muita prática, né, em colocar o zíper, em colocar o cursor, é cortar uma pontinha aqui, ó, desse trilho aqui do zíper, tá? Ó, corta uma pontinha, tá vendo? Tá? E aí fica mais fácil de você colocar o zíper, dessa forma aqui, ó. Então a parte redondinha para parte de baixo, tá? Coloco aqui na parte maior aqui do zíper e venho e encaixo o outro lado com mais facilidade, tá? Feito isso, é só fechar aqui, ó, e o nosso cursor está colocado no nosso zíper, tá bom? Daqui, a gente já vai, então, colocar os nossos tirantes, tá? Que eu usei aqui com o mesmo material aqui da alça, tá? É uma alça chique, né? Aqui tem mais ou menos, ó, uns 8 centímetros, tá? Não costura com uma margem muito justa, não, tá? Costura com um pouquinho de sobra, porque daí é mais fácil refilar do que faltar, tá bom? Então, a gente tem aqui os dois tirantes, tá? Com as duas meia argolas posicionadas. E aí, nós vamos, então, com a parte aqui, ó, da frente aqui da nossa meia argola, a gente posiciona aqui, ó, na extremidade, tá? Do nosso zíper, dos dois lados, e a gente passa, então, uma costura nessas duas peças aqui, tá? Vamos lá? Aqui, ó, é importante que você deixe uma sobra, tá? Aqui pra fora do seu material, tá bom? Por quê? Porque isso garante uma maior estabilidade e segurança na hora que você for finalizar a peça, tá? Então aqui a gente vem, ó, eu vou deixar mais ou menos, ó, uma distância de um dedo, tá? A largura do seu dedo aí, pra gente fazer essa costura aqui, tá? É uma costura que tem uma fragilidade, né, um potencial de fragilidade maior, então a gente dá retrocesso aqui umas 2, 3 vezes pra prender bem, tá? Vem pro outro lado. Fazendo aqui a mesma coisa, deixa aqui mais ou menos, ó, a largura de um dedo, você vê que sobra uma boa parte aqui do material, a ideia é essa mesma. Retrocesso. E pronto, e o nosso tirante está pronto e posicionado na nossa peça. E agora falta muito pouco pra gente terminar a nossa bolsa bem querer, tá? Falta então a gente colocar aqui o nosso fole, tá? Então esse aqui também já está com o nosso estruturador, tá? Que é a espuma torneada. Então nós vamos colocar aqui, ó, frente para o nosso material, tá? Aqui a gente vai estabilizar com um grampo, dessa forma, e a parte aqui do nosso forro também, tá? Eu gosto, né, um detalhe importante, eu gosto de trabalhar com um forro um pouco maior do que a parte principal da nossa peça, tá? Fica mais fácil depois pra gente assentar a costura, né? Porque daí a gente não corre o risco de ficar muito justo e ficar faltando forro pra cobrir toda a parte principal da peça, tá? Então, eu te aconselho a cortar, né, essa parte aqui do forro, né? Sempre o forro de uns 2 dedinhos a mais aí do tamanho da peça, do tamanho do espelho, ok? Então aqui a gente vai colocar a frente do forro para frente do forro da nossa bolsa, lembrando, né, mais uma vez, que o forro ele está um pouco maior do que a parte principal. E aí nós vamos então, ó, passar uma costura aqui, tá? Dessa forma. E agora a gente coloca aqui, ó, vamos fazer um pesponto aqui, tá? Vai rebater a nossa costura junto ao nosso fole. Ó, ficando então dessa forma aqui, tá? E aí a gente faz a mesma coisa do outro lado. Posiciona aqui, pode prender com grampo. E o nosso forro
também da mesma forma. Percebam que aqui, ó, a gente tem, né, uma sobra. Então aqui você pode refilar um pouco, mas não muito, tá? Porque isso dá uma estabilidade aqui pra peça. Aqui também. E aí você pode, então, ó, queimar, tá? Com o isqueiro, pra você selar essas duas partes aqui, tá? Tanto o zíper quanto a alça. E agora é o momento que a gente vai costurar a parte principal com o nosso forro, tá? Então, fazendo dessa forma, ó, a costura, a parte principal aqui do nosso sintético para cima, o forro para baixo, nós vamos fazer uma costura aqui, ó, um pesponto para prender a parte principal no forro da nossa peça, tá? Então, dessa forma, você consegue estender bastante o material, tá? Para que ele não não fique enrugado, tá? Bom, então aqui eu já refilei todo o nosso fole, tá? Já tá todo refiladinho, tudo do mesmo tamanho aqui da nossa parte principal. Nós vamos então agora começar o fechamento da nossa bolsa, tá? Então, para que ela fique bem retinha, nós vamos então achar o meio da nossa frente aqui, frente e verso, né, dos espelhos da nossa bolsa. Você pode dar um piquezinho aqui, ó. Meio de um lado, meio de outro, dessa forma. E aí, nós vamos também achar o meio desse elo aqui da nossa bolsa, tá? Então, você vai pegar as duas costuras aqui, ó, das duas extremidades da nossa bolsa, vai dobrar dessa forma, deixando aqui um arco, tá? Ó. E aí, você vai fazer um pique também, marcando o meio dos dois lados. Tá? Feito isso, ó, você vai então juntar os dois meios aqui da nossa bolsa. Pode colocar aqui, ó, um prendedor. E aí, se você quiser prender toda essa volta aqui da bolsa, fique à vontade, tá? Usando esses clipes aqui, ou você pode ir direto, tá? A depender aí da sua segurança e domínio na costura, tá? Então, você pode fazer toda essa volta aqui, ó. E a gente vai passar, então, uma costura em toda a volta aqui da nossa bolsa bem querida. Vamos lá? Ó, então a gente fez então essa costura em toda a volta aqui da nossa bolsa, e agora a gente faz a mesma coisa do outro lado, fechando então o outro lado da nossa bolsa. Bom, já fizemos então o fechamento dos dois lados da nossa bolsa, tá? Um detalhe que eu quero mostrar aqui pra vocês, ó, aqui, ó, fica sobrando um pouquinho, tá, gente? Então isso aqui é uma margem de segurança, tá? Não tem problema, tá bom? A gente vem aqui e refila, tá? Sem desespero, tá? Ó, aqui, ó, só pra gente assentar aqui, é uma margem de segurança aqui, ó, pronto. Do outro lado também, ó, bem, você vê que ele é bem tímido, tá? Mas esse daqui, a hora que a gente for fazer o acabamento no viés, ele não fica volumoso, tá? Então aí convém, ó, cortar então, refilei, tá? E aí a gente vem então colocando o viés em toda essa extremidade aqui da nossa bolsa, tá? Pra ficar um acabamento bem bonito. Bom, então aqui eu tô usando, ó, 2 tiras de viés Boneon, tá? Eu tô usando aqui, ó, uma medida de 56 centímetros já com sobra, tá? O viés Boneon, ele é legal porque ele é muito prático de você trabalhar, tá? E aqui você encontra esse viés aqui de ótima qualidade lá com o pessoal da Toca do Viés, que eu vou deixar aqui o link também na descrição do vídeo, tá? Então aqui, ó, pra colocar o nosso viés, você vai então posicionar, ó, perceba que o viés Boneon,
ele tem uma dobra aqui, ó, tá vendo, ó? Tá vendo aqui? Ele tem essa dobra, e é onde exatamente a gente vai, então, acomodar o viés na nossa peça, tá? Não precisa fazer aquela dobra, né, convencional, né, no início, porque o viés Boneon, depois vocês vão ver que a gente consegue selar o nosso viés com o isqueiro, tá? Então agora a gente vai passar, então, a volta aqui em toda a nossa peça. Bom, então aqui a gente já desvirou a nossa peça, tá? Então aqui o que eu falo pra vocês é ir sempre, ó, dando essa ajeitadinha aqui, tomando esse cuidado com os cantinhos, tá? Da nossa peça aqui. E aqui, ó, nessa parte aqui de cima, né, que seria o nosso canal de zíper que tá embutido na modelagem, você vem fazendo, ó, essa massagem aqui pra ir pegando essa forma, tá? Mais assentada aqui pro canal do zíper, tá? Que também, se você quiser, se você tiver, pode dar umas marteladinhas aqui, tá? Porque aí quanto mais modelada ficar aqui, mais assentada ficar essa parte aqui, na minha opinião, mais bonita fica a sua bolsa, tá? Então, feito isso, ó, já desviramos a peça, o nosso forro, tá? Vai então, ó, fechamos aqui a nossa bolsa, né, vai ajeitando, e aqui o que eu falo para vocês, deixa a peça com enchimento, né, com cachecol, por exemplo, né, lenços, né, até toalha, essas toalhas de mão, para ela ir ganhando forma, tá, passa aqui também um secador, tá, vai aqui, ó, modelando, vai massageando aqui a sua peça, tá, para ela ficar numa modelagem bem bonita, e tá pronta aqui a nossa bolsa bem querer, tá, então aqui também, aí conforme você vai, então, avançando, né, na costura, vai fazendo várias peças, vai dominando a modelagem, né, você pode trabalhar com viés, tá, ou perdão, você pode trabalhar com vivo, aqui você pode colocar bolso embutido, tá, então aqui eu fiz de uma forma bem simplificada, né, pra você ver que não tem dificuldade aqui nessa peça, né, então aqui a gente tem a nossa alça, tá, eu vou pôr aqui com o mosquetão, tá, fiz uma alça aqui removível, opa, pronto, ó. E tá aqui, então, ó, a nossa peça, tá? Com a nossa alça chique, tá? Que eu fiz aqui um detalhe, né? Me deixa aqui nos comentários se vocês querem uma aula específica para bolsa, para alça transversal, tá? Que aí eu vejo o interesse aqui de vocês, eu gravo uma aula específica da aula de alça transversal, tá? Com mosquetão, tá bom? Então aqui tá aqui a minha marca e a nossa bolsa está pronta. Espero que vocês tenham gostado, deixa sua curtida aí, deixa aí nos comentários se tiver alguma dúvida e bora costurar, tá bom? Um beijo para vocês e até a próxima aula.